a segunda parte é a melhor parte. É o momento que a gente vai escutar as interpretações que os colegas fizeram. E aí, ao final, eu posso fazer algumas considerações, como se fosse um balanço de todas as informações que a gente conseguiu extrair da nossa obra. Antes, só para lembrar, vocês farão a leitura interpretativa. Já no caso da leitura formal, vão observar os elementos que compõem a obra. A linha, a cor, o volume, aquela famosa leitura descritiva. A contextualização histórica, ela vai depender de uma pesquisa, porque você vai buscar que período foi criada, em qual local, qual país, qual região, em qual contexto foi criado e, finalmente, qual a proposta do artista. Então, quando conclui esse ciclo das 3 tipos de leitura, a análise ficou completa, certo? E a gente vai fazer essa troca agora. Então, vou colocar aqui resumido. Beleza. Eu interpretei assim, um ventre de uma mulher, e que isso demonstra vida e morte, cultura indígena e africana, e os 4 elementos que compõem o fogo, terra, água e ar. Massa. Mas você construiu algum argumento em cima disso? Sim, professor, porque a gente dá para perceber aí uma cruz, né, uma planta, por exemplo. Sim. Significando uma planta, significando vida, né? Uhum. E a cruz significando morte. Também essas pedrinhas aí, dá para significar também a população, né? A sociedade. Deixar o resto do grupo aí falar um pouco mais, não vai ficar muito pouco para... Ricardo levantou a mão. Falar logo minha interpretação aqui desse quadro. Eu vejo aqui a representatividade, Carla, da coroa portuguesa, né? Da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Lá em cima a gente tem a representação aí da Cruz de Malta, né? Sim. Da coroa portuguesa. Logo embaixo aqui a gente tem as cores que os povos indígenas usam, tanto as cores quanto as pinturas também. Tem nessa bolinha do meio, a árvore lá representa a floresta, o azul, o mar, e essas pedrinhas são areia da praia. Daniele está com a palavra. Bom, eu fiz uma interpretação, né, dessa imagem. Não sabia quem era o autor dessa arte, mas aí você falou que é você mesmo, né? Parabéns, muito bonita a obra. E coloquei assim, na minha opinião, essa obra, né, ela representa os povos, né, povos em geral. E tem um símbolo que me chamou muita atenção, que é esse símbolo que, não sei se todos conseguiram perceber, que representa a aldeia-mãe, Barra Velha. E também vem com pinturas indígenas, né, com cores que representam a luta e resistência de um povo. E também tem um símbolo da Cruz de Malta, como o Ricardo falou, que para mim quer dizer os guerreiros, né, que partiram, e a árvore representa a força de um povo. E as pedras quer dizer a mistura de uma nação. E o oceano, né, com essa cor deslumbrante, né, que vem dar uma paz para essa obra desse povo. Minha interpretação foi essa. Carla, levantei. A Denise foi, a Denise. Ok. Então, para mim, eu fiquei assim que eu abri a imagem no grupo, eu já tive uma interpretação. E quando a senhora passou, né, para mim foi uma certeza do que eu achei que era. Então, que é uma pessoa representando vários povos, sendo que cada povo tem sua identidade, porém todos estão entrelaçados em um único objetivo, que é mostrar a identidade indígena para a sociedade. Para mim, esse é o conjunto que a gente pode observar que tem vários traços, sendo que assim, quando a gente fala para mostrar para a sociedade, na sociedade também seria ali que a gente tem o símbolo da cruz, né? Que a gente pode estar relacionado aos portugueses. E assim vai. Então, por isso que eu falei na questão dos povos e da sociedade. Perfeito. Eu só quero dizer que cada fala de vocês está aumentando coisas extraídas dessa imagem. Vocês estão percebendo, né? Então, está enriquecendo cada vez mais a leitura. Pode falar? Pode. Pois é, professora, a minha visibilidade aqui foi mais ou menos com o que o Ricardo começou a dizer, né?
da coroa portuguesa, na chegada da coroa portuguesa aqui na... E o que está me chamando a atenção são os formatos dos desenhos em que foi destacado, né? As nossas pinturas, as nossas culturas estão em um círculo maior, e a Cruz de Malta ali, né, que simboliza mais Portugal, tá em círculo menor, e a África é o círculo menor. Então, para mim, o que a imagem está querendo me dizer é que a gente continua forte, né, apesar desses anos todos, apesar das nossas lutas, a gente continua forte, continua firme, né, mas as nossas matas ali, o povo estão acabando, e essa coroa portuguesa aí simboliza o que eles chegaram aqui, né, mas que a gente continua firme, continua forte. Aqui tem várias pinturas ali de etnias diferentes, né? Tem uma aqui do preto, amarelo e o vermelho ali, que parece mais lembra um pouco da pintura africana, mas o destaca mesmo as nossas pinturas aqui também, né? De Barra Velha e da Aldeia Mãe aí, que a nossa colega acabou de falar. Beleza, Johnson. Adriele. Então, professora, eu vejo, pela imagem aqui, eu vejo um processo de colonização. Vejo também a mesticidade, onde vejo os traços indígenas e de outras raças. E essas, como se fossem pedras, que são povos evangelizados, e como se fosse uma árvore, uma pluralidade cultural. Foi isso. Perfeito. Vai lá. Então, na minha interpretação aí sobre a arte, o significado do descobrimento geral, né? Descobrimento do Brasil. A Cruz de Malta significa a chegada dos portugueses. O azul aí, né, com marrom, pedras preciosas do mar. A água significa o pau-brasil, a riqueza dos indígenas, onde os portugueses destruíram. E o maracá é um símbolo, né, sagrado para nós, da cultura pataxó. E as pinturas, com vários significados, né? Fala sobre a questão dos negros e indígenas. E os traços e cores, né? Que tem aí também. Assim, o pataxó da Aldeia Mãe. E as cores que nem o branco, a paz. Preto, luta. Vermelho, luta ou guerra. E em geral também essa bola, né? Que o centro da atenção aí. Pode representar a terra onde vivemos. E que hoje, devido à poluição e desmatamento, estamos ficando sem ela. Essa bela natureza que estamos sendo destruída. E em geral, assim, eu acho que também pode significar, né, um momento de ritual sagrado que a gente fazendo na nossa aldeia, em busca ali dos nossos encantados. E assim, a gente vê que é uma tela, na verdade, aí nessa pintura, que pode ter vários significados e assim, de transformação da questão da nossa resistência hoje, né, dos movimentos indígenas, né, em busca da sua terra querida, que hoje, até hoje, né, não foi demarcada, na verdade. Então tem tudo isso, né, em pequena imagem a gente pode refletir várias coisas. Professora. Muito bom. Exatamente. Então, professora, eu também vejo aí nessa obra de arte, que foi você mesmo que fez, um círculo, né, com um emaranhado de cores e desenhos, e neste eu posso distinguir o formato da terra, com a diversidade cultural, que é essas pedrinhas. E eu pude entender também a questão do desmatamento, pois só tem uma árvore, eu só vi uma árvorezinha lá no canto. E a cruz também, como os colegas já falaram, e essa cruz também eu lembro que o Papa, ele sempre, quando aparece na televisão, com uma cruz dessa parecida no pescoço, e rezando pelo momento, né, que nós estamos passando, esse momento muito difícil. Eu pude perceber que uma cabeça com muitas curvas e cores. E aí também a cultura indígena está muito forte aí, e porque aparece o maracá lá em cima, né? E os da Aldeia Mãe e as outras comunidades próximas. Eu acho que todos os entendimentos, as visões foram muito parecidas, né? Que é o momento que nós estamos vivendo, a cultura indígena está sempre presente, e é a resistência, né? É a resistência que nós estamos presente no meio aí que nós estamos vivendo, nesse mundo tão competitivo. E é isso aí. Muito bom. Próximo, pode falar. Maria Aparecida. Ô, professora, nessa representação dessa tela, deixou bem claro para mim, assim, né, as várias formas, né, de representação nos pensamentos dos povos distintos, pois aqui está representado vários povos, né, como os colegas falou aí, e está vendo também a junção, né, que todos os povos aqui estão ligados, né, a junção.
desses povos, para ver, mostrando aqui nessa tela que a gente não pode viver só, um povo não pode viver só, né? Não pode construir pensamento só, tem que construir pensamento, mas sabendo que existe aqueles outros povos. E lembrou muito uma frase muito forte que tem, que diz assim, que juntos somos mais fortes. Né? Porque nessa ligação que dá de uma cultura com outra, é a frase que junta, né, juntamente nessa hora, que diz assim, né, juntos somos mais fortes, né? Que tem a cultura indígena, essas várias culturas diferentes, que estão todas entreligadas uma com a outra, né? Ela chegou no ponto que eu estava falando inicialmente, da construção do argumento, lembra? Eu falei, sim, vocês fizeram a leitura dos objetos, mas vocês construíram algum argumento. Por exemplo, a mensagem que deixou para você é que a gente precisa de união, que não pode viver só, que nós não somos só, nós somos a mistura de tudo. Quando fizerem a leitura, vamos extrair a mensagem que vai ficar para as outras pessoas. Ótimo. Então, boa tarde a todos. Na minha interpretação, está retratando a formação da sociedade brasileira, na verdade, né? Com a mistura ali da chegada do branco, dos portugueses, né? Com essa cruz do Malta aí, seria a população portuguesa, né? Do outro lado, a gente tem o elemento dos indígenas, né? Representando pela árvore aí, né? Os povos das matas, né? E aí foi usado a questão da mistura, esses traços que foi dentro do círculo aí, né? Da bola aí, os traços, a mistura dos povos que teve, né? Com a chegada também do povo negro. Então, no caso, aí tem de um lado a cruz de Malta representando o povo português, né? Do outro lado, nós temos a árvore representando o povo da mata, que são os indígenas, no caso aí. Dentro do círculo, nós temos elementos que é a mistura dos povos, né? Também com o negro, querendo e formando embaixo a nossa sociedade brasileira. A mistura dos povos, vamos dizer assim, né? Ótimo. Beleza. Muito bom. Então, galera aí, os colegas aí interpretou essa imagem bem resumida aí, né? Então, assim, esse globo representa um círculo, né, onde existe, vou dizer assim, cada povo diferente, né? Onde tem costumes, suas crenças diferentes um com o outro, né? Suas línguas e demais. Então, a galera aí colocou bastante aí a chegada dos portugueses, colocou a cruz de Malta, né? Foi bem colocado aí, né? Então, assim, esse globo representa mais, assim, uma regiões, né, de cada povo, né, onde tem sua língua, cultura diferente aí. Embaixo, né, tem os traços aí, né, bem focado aí, né, dos povos indígenas aí, né, que é esse símbolo aí que minha colega citou aí, né, o símbolo Barra Velha. Esse azul aí também pode ser o oceano também, né, pode ser o oceano também, e essa cruz de Malta, né, outros falam também que pode ser uma mandala também aí, né, uma mandala. Mas é isso mesmo aí. A mandala é um elemento interessante de se pensar, porque a mandala, vocês também produzem ela, né? Como filtro do sonho, coisa de mais espiritual, não é isso? E recente também, esse globo também pode ter país nosso mesmo aí, onde invadiu também, pode ter o coronavírus invadindo em cada região também aí, né? Além da chegada dos portugueses. Também pode ser, sim. E apesar que os portugueses vieram com a doença, ainda continua trazendo mais doença ainda também, o que é o coronavírus. Lembra do vermelho perigo? Pois é, isso aí é o perigo do coronavírus. Não, pode ser fazer também uma leitura assim. Pois é. Então, assim, professor, essa figura aí dá pra retratar muitas coisas, entendeu? Que aonde que só a senhora mesmo que pode explicar melhor depois isso aí. Mas essa aí é a minha fala aí, um pouquinho aí. Aí é que tá o ponto-chave. Por que eu pedi pra vocês fazerem sem dizer? Eu não botei nem o nome aí, o título, porque o título ia influenciar na interpretação de vocês. A significação, ela é dada por quem olha. Essa aula toda já foi nesse sentido, de que vocês não precisam saber, inicialmente, o que o artista quer dizer com a obra. Isso é a última coisa que você tem que saber. A primeira coisa que você tem que saber é o que você lê dessa obra. E é assim que você tem que passar para as pessoas. Qual a leitura que a gente faz e não o que o artista quis dizer, tá certo? Gravem isso na memória, que foi o objetivo principal dessa aula. Beleza, agora Tássila. Então, boa tarde, né, para todo mundo. Primeiro eu quero começar com esse azul, né, que ao mesmo tempo ele traz uma paz quando a gente olha, mas eu vejo também que foi através dele, né, que foram chegar até nós, que primeiramente quando a gente olha, né, esse povo que está no centro, eu vejo como os originários da terra.
essa partezinha em amarelo, né, que está representando ali com a pintura africana, né, que eu vejo em amarelo, como a riqueza também de conhecimento e de cultura que a gente passou a conhecer. O vermelho que está ali voltado para a área verde, simbolizando a natureza, que eu vejo também o vermelho que para a minha comunidade, ele é representado também como força, mas aqui eu vejo ele representado também uma atenção, voltar uma atenção para nossas áreas verdes. Ali no centro, ali no elo entre o amarelo e o vermelho, eu vejo uns traços indígenas, né? Consigo enxergar, não sei se outras pessoas conseguiram, o maracá, que está bem acima dos traços de indígena, ali simbolizando toda a nossa resistência. Essa árvore eu vejo em cima representando, né, a árvore pau-brasil, e eu acho que é isso. Beleza, Tati. Boa tarde para todos. Assim, né? Logo quando eu abri a imagem no celular, o que me passou assim foi sobre a invasão, né, dos portugueses quando eles chegaram no Brasil, né? Vi também a árvore e achei que representava o pau-brasil, né? Que é o motivo, né, pelo qual os portugueses vieram, né? Um dos motivos, né, que é pela riqueza das nossas terras. E quando eu olhei aí no meio do círculo que vi essa figura aí, né, no formato do útero, me veio assim também sobre a miscigenação, né? Então, depois da invasão, toda a miscigenação, né, que teve, né, a mistura dos povos, né, das raças, e é isso aí. Isso aí, muito bom. Quase todo mundo ele chegou um pouco nessa parte, né, de miscigenação. Muito bom, Leila. Obrigada. Quem mais? Boa tarde a todos. Estou aqui, né, ouvindo cada um dos colegas, também refletindo sobre a imagem, né? O azul, assim, eu imagino, representa aí o oceano, né? E a forma também de chegada dos portugueses ao Brasil, né? E também, assim, para que os negros viessem, né, habitar o nosso país, eles entraram através do oceano, né? E aí eu percebo aí o útero, aí tem essa imagem, né, essa pintura indígena, também a pintura afro. Questão daí da união desses povos, né? E os povos base da formação do povo brasileiro, né? Foram o negro, o indígena e também os portugueses. E muitos falaram aí de pedrinhas. Aí eu percebo a questão da miscigenação, né? Da união desses três povos, né? De onde vieram a surgir a miscigenação do povo brasileiro e de onde surgiram vários outros povos. São realmente aí é um útero, né? A mistura desses povos foram surgindo, né? Hoje a população que nós temos. É isso aí, professor. Obrigada, Jocélia e demais colegas que contribuíram com a interpretação. Todas foram muito precisas, contextualizadas com a realidade de vocês. De forma que até perdeu para mim todo o sentido inicial quando criei a obra. Ganhou um outro significado, de uma riqueza assim de proporção infinitamente maior. Brauna, por exemplo, identificou o ventre de uma mulher, refletiu sobre a vida e morte, percebeu a posição da cultura indígena e africana em nosso país, agregou a população aos 4 elementos da natureza. Só até aí a gente já estava feliz e satisfeito com o resultado da interpretação. Mas aí veio Ricardo, trouxe como elemento mais forte a lembrança da chegada dos portugueses no Brasil. Ele visualizou, inclusive, o mar e as pedrinhas que são a areia da praia, e o povo indígena como sendo a base do povo brasileiro. A Daniela vai enxergar a representação dos povos em geral, mas ela conseguiu identificar o símbolo da aldeia mãe, Barra Velha, né? Está no círculo central. Sentiu também as cores de luta das pinturas indígenas. Já a cruz de Malta para Daniela significou os guerreiros que partiram, e a árvore sendo a força de um povo. A Aldenice também vai visualizar a representação de vários povos, reforça que apesar de cada povo ter sua identidade, todos estão entrelaçados num único objetivo, que é mostrar a comunidade indígena para a sociedade. Olha que lindeza de significado. Jondson,
tem uma visão parecida com a de Ricardo, né? Reforça que, apesar da chegada da coroa portuguesa, os formatos indígenas que foram destacados mostram o quanto o povo indígena estão firmes e fortes, mas lembra também que o povo está destruindo as matas. Adriele também vê o processo de colonização, a miscigenação, a pluralidade cultural, mas só que ela traz um elemento novo, que é a reflexão sobre os povos evangelizados. Se não me engano, ela falou sobre isso quando tratou das pedrinhas ali, né? Ronaldo, trouxe um monte de informação, né? Fala do descobrimento por conta da busca de riquezas, observou os símbolos sagrados, fez a associação das cores, né? Branco paz, preto luto, vermelho luta, o formato circular da terra que vivemos, da questão da poluição, desmatamento. Lembrou, pode significar também um momento de ritual, que é o ponto-chave da resistência dos movimentos indígenas. Lembrou de demarcação de terra, e por aí vai. Gisélia identificou também a diversidade cultural nas pedrinhas, o desmatamento, porque só tem uma árvore. A cruz, ela já trouxe uma simbologia diferente, porque ela lembrou do Papa que está rezando por todos nesse momento. A Maria Aparecida fechou, o mais importante que eu achei da análise dela foi quando ela fecha com a ideia de que juntos somos mais fortes, né? Que a gente não pode viver só. O Adriano também trouxe a questão da formação da sociedade brasileira. Samuel, o que ele traz de diferente é a ideia da mandala, né, e as doenças trazidas pelos portugueses, que eu achei interessante. No final ele lembra que a doença, o vermelho, está relacionado a perigo, né, e o perigo está lá na Cruz de Malta, que seriam os portugueses, e que eles trouxeram doenças. E até hoje, lembrou também do Covid, né, Samuel, que até hoje eles continuam trazendo essas doenças, né. A Tássila, ela fez basicamente o estudo a partir das cores, né? Ela mostra uma contradição, que apesar do azul trazer paz, ao mesmo tempo foi por meio dele que chegaram os portugueses. Aí vem o amarelo, que simboliza a riqueza da cultura, o vermelho, que é um sinal de alerta para as áreas verdes, né? A Tássila reforçou isso e identificou o maracá lá em cima como o símbolo de resistência, né? Além da árvore, que ela atribuiu como sendo o pau-brasil. A Leila também vai fazer uma análise baseada na invasão, na miscigenação, né? Na mistura das raças. A Jocélia retoma a ideia do útero, quer dizer, ela pensa no oceano, esse azul, como o oceano, não só como a chegada dos portugueses, que eu achei interessante, que ela trouxe também que foi pelo mesmo oceano que vieram os africanos. Então, percebam que sem nenhuma palavra, vocês produziram uma série de informações relevantes para vocês, para a comunidade, para o seu povo, para qualquer um que pudesse ouvir, tornando então vocês como sujeitos ativos na produção de conhecimento. Não fui eu ou um autor qualquer que impôs a atribuição desses significados. A minha intenção, por exemplo, lá no começo, quando eu criei a obra ou a argumentação, foi utilizei os símbolos, foi apenas como ponto de partida para possíveis discussões. Claro que no momento eu não pensei nisso, né? Mas é possível se apropriar de uma obra para a gente começar, para dar esse ponto de partida para várias discussões. Então vocês, licenciandos, professores, se apeguem a essa perspectiva de criar esses diálogos sem a imposição do que é dito como certo, como verdadeiro. E aí a gente consegue superar a postura passiva do estudante, que é aquele que só recebe as informações e passa, com essas tipo de atividade, a gente passa a estimular uma postura mais autônoma. E como o conhecimento não pode se limitar ao achismo, a partir daí também a gente estimula debates e pesquisa, para a gente achar várias respostas e entendimentos, certo? Veja que o significado inicial eu nem tenho vontade mais de falar, que foi assim, o ano passado, né, a gente estava confinado, mais ainda confinado, aí eu comecei a refletir sobre as bolhas sociais que a gente vai construindo, né, apesar da gente ser uma nação muito misturada geneticamente falando, socialmente
a gente se sente mais confortável com pessoas que têm as mesmas características que a gente, né? Aí vem as bolhas raciais, as bolhas religiosas, os espaços culturais, mas enfim, essa percepção que eu tive inicialmente foi agigantada pelas contribuições de vocês. Então eu só tenho a agradecer a participação, foi muito enriquecedor e até a próxima.